Gente, Tá. então, hoje vamos ter um problema técnico, então, infelizmente, durante a apresentação, o Rafael vai ficar sem câmera. Mas ele está aqui para dividir toda a expertise dele com a gente sobre drogadição, abuso de álcool e drogas. E eu acho que vai ser bem bacana. Assim. O Rafael tem já grande experiência, ele é formado pela Santa Úrsula e ele vai falar um pouco melhor disso agora para a gente. Bora, Rafael, manda bala, faz seu show. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rafael. Eu sou psicólogo clínico, formado pela Universidade de Santa Úrsula. Tenho especialização na teoria comportamental. Mas eu não queria entender somente a comportamental. Mas vamos falar de um tema tão complexo, com diferentes variáveis. É importante que nós tenhamos um olhar mais amplo. A gente vai falar um pouco também da neurociência, das contribuições das diferentes correntes da psicologia e do enriquecimento, que assim, a teoria cognitivo-comportamental, nos últimos 20 a 30 anos, vem tendo nesse segmento, com a inserção de algumas estratégias e técnicas. Eu gostaria de deixar claro para vocês, infelizmente por um problema técnico, eu não estou podendo manter o meu vídeo, mas estou disposto a trazer para vocês um campo de reflexão, para que nós possamos pensar juntos. Antes de eu falar da problemática e um pouco das definições da área científica, eu queria trazer só um chamamento para todos nós. As últimas pesquisas a nível mundial e também, principalmente, as brasileiras, publicações muito recentes de grupos muito fortes de pesquisa, Unifesp, Unicamp, Uniad, ABAD, são grupos fortíssimos, regidos aí pelo NAIDA, pela nossa ilustre Nora Volpon, com algumas pesquisas que nos chamam a atenção. Eu acredito que, assim, em pouco tempo, nós teremos um impacto significativo, porque as pesquisas trazem resultados preocupantes em nossos consultórios, a nível de saúde pública, e talvez o agravamento de muitos sintomas psiquiátricos, envolvendo o aumento do consumo de substâncias psicoativas e, principalmente, nesse período, no Brasil, a gente teve um aumento de 40%. Então, assim, é significativo, algo silencioso, e como carro-chefe das substâncias psicoativas, a gente tem em disparado o álcool, o padrão de beber mudou, associado ao aumento do consumo também de medicações, principalmente os benzodiazepínicos. Mas eu queria, antes disso, falar um pouco, e eu acredito assim, primeiramente, agradecer a alguns grandes referenciais que nós temos no Brasil hoje, que, assim, isso é muito importante. Nós temos capacidade de obter informações e seguir algumas correntes brasileiras muito fortes. Eu acho que isso é um grande avanço para nós, como Brasil. Não temos hoje a necessidade, muitas vezes, de estar buscando coisas fora, pelos grupos fortes que nós temos. A gente tem o FRJ no Rio de Janeiro, nós temos a PUC no Rio de Janeiro. Assim, eu não queria ser leviano e esquecer de ninguém. Vou citar alguns, a Unifesp, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade do Paraná, com grandes pesquisadores. E é uma enorme contribuição se nós pensarmos numa problemática que vem numa crescente a nível Brasil,
nos últimos anos, um crescimento do padrão de consumo em cerca de 10%, com os índices alarmantes dessa pandemia, né? A própria Organização Mundial de Saúde define como uma problemática de saúde pública, né, que envolve padrões mal adaptativos, né, de comportamento e sofrimento intenso, né? E o CID, né, traz como transtornos mentais e comportamentais decorrentes de uso, né, de substâncias psicoativas. E durante um bom tempo, né, se adotou uma conduta talvez muito simplista ao olhar para esse tema, né? Nós estamos falando, né, do abuso de álcool e outras drogas, né, e possíveis casos de dependência química ou adicção, né? E ao longo dos anos, muitas contribuições, né, tanto da neurociência quanto das correntes da psicologia e assim, a comportamental, né, cognitivo comportamental, com a associação, né, de algumas estratégias que a gente pode falar da entrevista motivacional, né, nós podemos falar de prevenção em recaída, e nessa última corrente, a inserção do mindfulness, né, que traz uma enorme colaboração para a prática clínica, né, e para busca, né, de melhoria de qualidade de vida para essas pessoas que vêm com um sofrimento psíquico e emocional significativo, né? A Nora Valco, né, presidente do NIDA, agora em uma publicação recente, ela fala muito da questão da neurociência, uma pesquisadora, e fala, né, que assim, a questão das compulsões é uma doença do cérebro, né? E ela traz uma contribuição muito importante falando do mecanismo de recompensa cerebral, né? Para que a gente possa entender um pouco mais e a importância do entendimento desse funcionamento, né? A gente não está falando de nenhum conceito moral, caráter, e sim de um adoecimento, né, que traz prejuízos. E durante muitos anos, né, se tentou entender qual o motivo, né, das sucessivas recaídas, da dificuldade de adesão aos tratamentos oferecidos, né? E hoje a neurociência vem explicar um pouco isso de uma forma mais objetiva, né, com os grandes avanços, né? Primeiro, que o uso de substâncias psicoativas, né, principalmente as psicoestimulantes, né, afetam diretamente, né, o núcleo accumbens, né, no setor de recompensa, o mecanismo de prazer cerebral, né, da área mais primitiva do cérebro relacionada ao impulso, né, e aos padrões de comportamento desajustados, né, e, obviamente, com interferência também no córtex pré-frontal, né, diminuindo a capacidade, né, de ter um senso crítico, de poder elaborar e, digamos assim, que os mecanismos de defesa psíquicos são comprometidos, né, em função da questão do sistema dopaminérgico, principalmente a dopamina, né, uma das substâncias produzidas, né, e referentes às interconexões neurais. E o que acontece? Né, se veio a comprovação de que existe uma memória biológica referente ao prazer muito intenso, né, adquirido naqueles momentos iniciais de uso, né, em função da produção exacerbada de dopamina, é o que ocorre, né, e depois a sua privação, quando há a cessão do uso. E a gente pode pensar a questão do craving, né, fissura, como um fator muito significativo, porque os índices, durante muitos anos, né, as pessoas se questionavam, os grandes estudiosos, o porquê do processo de recaída se estabelecendo, né, principalmente no primeiro ano,
né, de tentativa, as dificuldades de manutenção durante esse período, e a ciência vem explicar de forma muito clara, né, o comprometimento, né, psíquico que essas pessoas são acometidas, né? Essas alterações, elas são significativas e demoram, né, um bom tempo para se reestruturar, né? E aí a gente pode pensar nesse agravamento do primeiro ano, né? Outra contribuição muito importante, né, que são a conjunção dos esforços, né? Eu acredito que a gente venha numa corrente muito positiva nesse aspecto, né, das diferentes correntes e das práticas de inserção, né, de equipes multidisciplinares, né, dessa multiplicidade de olhar, né, com os diferentes saberes. Isso é muito importante, como uma contribuição, né? É um tema muito complexo, a gente não pode esquecer de falar, né, sobre as comorbidades psiquiátricas, né, as mais comuns, né, e estudos comprovam, pesquisas científicas recentes também, né? Não se acredita mais naquela coisa do alcoolista ou dependente químico de forma simplista, né? Nós observamos com estudos ao longo dos anos, né, um índice altíssimo, acima de 60%, de comorbidades. E nós podemos pensar em ansiedade e depressão como carro-chefe, né? Não podemos esquecer de transtorno do humor bipolar, né? Transtorno de personalidade limítrofe e antissocial. São as comorbidades, né, com maior prevalência. Então, assim, se nós pensarmos nisso, não estou falando nem de violência, né, a gente pode pensar na complexidade. Comportamentos de risco, né, que muitas pessoas terminam adotando em função do seu padrão compulsivo e mal adaptativo. E interessante que em pesquisas recentes apresentadas, né, como eu falei no início, existe uma vertente preocupante, que eu acredito que, como vem sendo demonstrado através das pesquisas, em pouco tempo nós teremos um impacto muito grande, né, a nível de saúde pública e nos nossos consultórios, porque vem se desenvolvendo uma mudança no padrão de consumo, né, inclusive de substâncias psicoativas antes ditas como sociais, né, de integração, como a questão do uso do álcool, que é o carro-chefe dessa pandemia. E a grande preocupação dos estudiosos. Por quê? Né? Uma forma muito comprometedora de uso é o isolamento. E hoje nós temos uma característica diferente, né? Que não são pessoas que consomem em ambientes sociais, e sim, né, em um sistema de privação em função da Covid, né? E que aqui no Brasil não se prestou atenção em medidas preventivas no início, né, que pudesse ter uma espécie de controle ou regulação da venda de bebidas alcoólicas, tampouco em relação à medicação prescrita, principalmente os benzodiazepínicos, que são as duas substâncias com maior percentual de aumento de consumo. E o que eles nos trazem? Uma enorme preocupação justamente por essa mudança do padrão de beber, né, e de consumir outras substâncias. Algumas ilícitas tiveram uma queda significativa por essa evitação de aglomerações, né, mas o álcool está se tornando o grande vilão desse momento, com resultados que não são favoráveis, né? Nós temos aí também associado, né, ao aumento dos quadros ansiosos, depressivos, né, em função dessa dificuldade de lidar com a insegurança, com o medo, com a incerteza que essa pandemia nos trouxe.
né? E o convívio, muitas vezes desajustado, familiar, também aumentou, né? Outras pesquisas também trazem resultados interessantes sobre as ideações suicidas, né? Nós não podemos descartar. Não podemos atribuir toda a violência doméstica somente a uma garrafa de álcool, mas estudos comprovam que houve um aumento significativo, né? Não é a única causa, né, da violência doméstica, e com os índices de suicídio também aumentando, com algumas dificuldades, porque em função da pandemia, né, muitos casos talvez não tenham sido vistos de uma forma mais ampla, pela dificuldade, né, da própria estrutura de saúde no Brasil, que ficou muito voltada para o Covid, mas não deu uma devida atenção à saúde mental, né, que entrou quase que em colapso também, dificuldades, né, na porta de entrada, em função das superlotações hospitalares, né, e centros de referência, né, como alguns CAPs de determinadas cidades e regiões, as pessoas foram deslocadas, né, para a linha de frente do Covid. Com isso, houve um certo esvaziamento da atenção à saúde mental, como um todo, né? E o que eu queria trazer para que nós pudéssemos pensar é em cima desse contexto, né? O que pode ser feito? Porque em pouco tempo nós teremos um impacto significativo a nível de saúde pública, né? E também à porta dos nossos consultórios. Nós estamos falando de uma problemática, né, que assola um percentual acima dos 11% da população brasileira, né, como maior, com maior consumo, desculpa, né, com prevalência para o uso do álcool como substância ilícita, né. O que vem acontecendo, né, que é bem difícil muitas vezes, porque existem questões econômicas envolvidas e nesse ponto, né, existe um conflito de interesses, né? Mas eu estou aqui para que a gente possa refletir um pouco sobre essa saúde mental, né? Porque a sensação de insegurança, a sensação, né, de incerteza, o medo, né, são coisas que estão muito presentes no dia a dia. Isso está claro. Mas essa questão silenciosa que vem por trás desse grande problema a nível mundial e que nós estamos enfrentando aqui no Brasil é justamente um aumento avassalador do consumo do álcool e de benzodiazepínicos. Com isso... Rafael, eu posso fazer uma pergunta ao longo ou você prefere que a gente abra para interações no final? Olha, Patrícia, se você quiser abrir para que as pessoas possam fazer alguma pergunta e eu possa, de repente, ir por algum caminho mais específico, eu acho que seria de bom grado. Eu gostaria de trazer uma reflexão para nós. Isso é o mais importante. Tá. Não, porque me ocorreu aqui, é um assunto bem alarmante, né? A gente vê crescer durante a pandemia, mas eu vejo que vai crescer também no pós-pandemia, né, o Rafael? E eu concordo com essa tua reflexão, né? Vai trazer mais para o nosso consultório, enfim, para o online, para onde quer que seja. E muitas vezes tem isso, né? Tem essa fuga, né? Essa fuga do medo, essa fuga da ansiedade. Por isso eu vou para o psicoativo, né? Para a substância, para o álcool, que é o que a gente está falando mais. Mas também tem essa busca do prazer, né? Você falou dos estudos psicológicos que afetam áreas do prazer. Uhum. Então, o que torna, na minha visão, bem complicado como a gente vai conseguir contornar isso dentro do consultório, né? Então, eu fiquei um pouco assim com essa reflexão que você tem de sugestão para partilhar conosco, Rafael. Bom, obrigado, Patrícia. Concordo plenamente com a sua reflexão, com o que você colocou, né? Esse impacto, segundo essas pesquisas, e
colegas, eu não estou falando de pesquisas, assim, eu posso falar um pouco do histórico, falando lá desde a década de 90, 80, como vem crescendo, mas assim, no momento atual de pesquisas muito recentes. A gente teve uma enxurrada positiva de estudos nesse momento, né, de julho para cá. E como é que a gente vai lidar com essa questão se a gente está falando de uma estrutura psíquica, né, desorganizada, com interferências do uso de substâncias, podendo aumentar o quadro de dependência. Né? Esse é um prognóstico desfavorável a nível de saúde. Primeiro, olhar para essa multiplicidade que hoje é muito enriquecedora. Né? Eu não posso pensar só na minha questão pela linha que eu sigo. É importante, né, eu poder ter esse olhar diferenciado para questões sociais, ambientais, o auxílio, provavelmente, né, de intervenções medicamentosas que possam ajudar até numa reestruturação neuroquímica, que a ciência hoje traz de forma muito clara, que é muito importante. Né? Então, assim, eu preciso ter esse viés, estar aberto, né, para poder olhar com maior amplitude. E é uma coisa que me chama a atenção quando você fala isso, o Patrício me faz essa pergunta, porque, assim, vou pensar nas contribuições da própria psicanálise, pensando em Freud, né? Eu não sou psicanalista, mas eu tenho visto muitas contribuições, não só dessa corrente, né? Mas tem um livro, né, não publicado oficialmente até 1960, porque ele fez o autoexperimento, né? Ele prescreveu para alguns colegas e pacientes, e ele chega a uma questão muito interessante numa frase, né? Que eu vou fazer uma música, procurar uma música de louvor para homenagear essa sensação única e mágica. De alguma forma, alguns anos depois, pensando, né, em 2020, a neurociência veio explicar o que ele queria dizer com aquilo, né? Em função dessas alterações neuroquímicas, que a gente não pode fugir mais delas, né? Não ficar só no arcabouço teórico dos pressupostos das correntes de tratamento, mas de olhar de uma forma mais ampla, com a inserção desse olhar diferenciado, da contribuição da ciência, da contribuição de alguns medicamentos, né? Isso eu vejo como algo de suma importância. A gente ter esse conhecimento do todo pode fazer uma diferença na conduta de um caso clínico, né? Eu preciso olhar os fatores socioambientais, eu preciso olhar essa mudança que alguns pesquisadores trouxeram, inclusive a doutora Alessandra Dio, né, vice-presidente da Associação Brasileira de Autodrogas, uma das nossas maiores produtoras, digamos assim, de material científico, né, fala muito, né, sobre essa mudança do padrão de comportamento. Estamos falando, né, de compulsões, álcool e outras drogas. E um dos padrões comportamentais mais arriscados, né, é justamente esse padrão do isolamento, que ele chegaria a uma etapa talvez mais avançada, e que hoje muda existe essa mudança desse padrão comportamental que chama muito a atenção, porque hoje as pessoas estão bebendo, né? Existem aí comprovações de pesquisas com índices altos do episódio de binge, né? Que são até 5 doses, né? O outro índice, né, daquele padrão de beber diário, com aumento de número de dias na semana, e também o padrão compulsivo, né? E aí tem algumas associações, por não estar fazendo nada dessa mudança, as pessoas trouxeram álcool para dentro de suas casas, nós não podemos parar de pensar no jovem que vê as aglomerações ou famílias que estão fazendo uso continuado, principalmente do álcool e de benzodiazepina, né? Qual vai ser o impacto para esse jovem, né? Porque assim é o modelo, é o referencial.
dentro do próprio lar. Sem falar que, assim, os índices, né, cerca de 30% das pessoas hoje, no Brasil, estão trabalhando no home office, fazendo uso de substâncias psicoativas durante o período de trabalho. E a gente pensa, claro, ninguém vai levar uma garrafa, de repente, de uma determinada bebida alcoólica para uma reunião de diretoria, né, em uma empresa. Mas, dentro de casa, por trás das câmeras, isso tem aumentado. E, assim, são alguns resultados que nos preocupam. Eu não sei se eu consegui chegar onde você queria, Patrícia, olhando para essa amplitude, né, do pensamento e nos colocarmos numa postura assim, de busca de conhecimento, ou se você quer que eu toque algum outro assunto, traga algo mais. Não, Rafael, conseguiu sim, muito obrigada, acho que está sendo esclarecedor. Eu ia te fazer mais uma pergunta complementar. Assim, você acha que, falando sobre essa questão, né, socioeconômica e sobre os padrões, quando a gente está hoje, né, já na nossa clínica, percebendo que tem alguém que tem usado mais o álcool do que seria o normal, qual seria, na sua recomendação, assim, uma postura terapêutica positiva, né, de intervenção já com esse cliente, no sentido até preventivo? Ótimo, ótima pergunta, Patrícia, porque, como você, Patrícia, também sigo a linha comportamental, e tem algumas estratégias que a gente pode começar a trabalhar com esse cliente, né, que são interessantes. Se nós pensarmos, né, da identificação de alguns gatilhos, quais são os sintomas, se existe associação com algum outro quadro, seja, né, principalmente, né, a maior prevalência de depressão e ansiedade, né, além dos mistos. Pensar, né, o desenvolvimento de algumas habilidades, entender esse contexto, né, e eu acredito que seja o caminho mais adequado, né, para que, de repente, você possa prevenir, né, trabalhar algumas questões até referentes da psicoeducação. Desculpa, eu não falei disso antes, mas isso é muito importante nesse estágio, mais ainda, né, se a gente pensar na motivação para a mudança, né, pré-contemplação, contemplação, né, preparação, manutenção e possíveis recaídas em padrões de comportamento, né, principalmente os adictivos e compulsivos. Talvez a psicoeducação, nesse momento, entre de forma muito significativa, porque a pessoa pode chegar a uma reflexão. Podemos levá-lo, conduzi-lo de forma, eu diria, assertiva, a um processo reflexivo. E podemos evitar, nesse momento ainda, né, o desenvolvimento de um quadro de dependência, né, que a própria Organização Mundial de Saúde, através do CID, do DSM-4, traz alguns critérios. Tolerância, né, o aumento do consumo para obter, né, sensações anteriormente com doses menores, né, a questão da abstinência, que é a privação, e aí entra a questão neuroquímica, né, empobrecimento do repertório de habilidades. Isso tem muito a ver com o momento atual, porque assim, esse momento de reclusão, de dificuldade de contato com o outro, né? Somos seres sociáveis, né? E hoje temos uma certa dificuldade de transitar nesse meio, então são de suma importância, né? E eu acredito que ir por esse caminho, pensando em estratégias para que conscientize e leve esse cliente a uma reflexão, né? Seja para uma diminuição da ansiedade, porque tem uma coisa muito interessante colocada pela própria Bill, que é assim, álcool não é remédio, né? E hoje, né, o álcool tem sido visto como se fosse a pílula mágica. Nesse momento, nos chamou muito a atenção, né, o que vem acontecendo com esse padrão que vem mudando, né? E eu não sei se eu consegui transmitir um pouco para você, eu acho uma estratégia terapêutica eficiente. A psicoeducação, acredito que nesse momento seja de suma importância, e algumas estratégias específicas que possam auxiliar essa mudança do padrão. A gente já vem lidando com isso no consultório, assim, na clínica, de alguns meses para cá. Eu, por exemplo, Patrícia, recebi alguns casos
tanto pela Zero, né, eu queria agradecer a Zero Barreiras por esse, né, esse espaço para discussão, né, para reflexão, como também, em particular, que não chegaram com a demanda inicial como se fosse um aumento do consumo ou, em alguns casos, até beirando a dependência. Né? Vieram com um quadro de ansiedade, do desconforto, do medo, e dentro dessa investigação clínica, que também é muito interessante a gente pensar nisso, em primeiro lugar, veio e surgiu o aumento do padrão. Né? E alguns já em sofrimento psíquico pedindo para parar, porque foram além digamos, do que eles estão tolerando. Enfim, eu queria deixar aberto para que vocês possam fazer perguntas, ou eu possa explicar mais algum tema, mais especificamente. E acredito que eu tenha respondido, Patrícia. Não sei se você tem mais alguma contribuição. Não, Rafael, tá perfeito. Eu ia até perguntar se tem alguém que quer colocar também aqui alguma questão. A gente tem esse momento, podemos ir abrindo aqui o microfone. Mas, ô Rafael, eu também acho que era legal se você puder deixar assim, uma sugestão, né, de leitura ou uma referência de artigo, alguma coisa que você recomende aqui para quem tiver com essa questão no consultório, né, e quiser ler um pouquinho mais, o que você sugeriria? Olha, eu vou pegar como base, né? Ontem nós tivemos uma perda substancial, por exemplo, um dos nossos maiores pesquisadores, talvez um dos maiores pesquisadores dos últimos tempos, né? O Dr. Carmine, da Unifesp, que desenvolveu alguns livros, e um deles ele é coordenador, junto com Dartiu Xavier da Silveira, que é um outro exímio pesquisador da Unifesp, e é interessante. É uma corrente psicanalítica que visa as políticas públicas falando da questão sobre álcool e drogas, que é o panorama atual das drogas dependentes. Uma outra corrente dentro da Unifesp, né, que segue uma linha mais comportamental, que é coordenada, né, pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, doutora Cecília Petamarques, Ana Cecília Petamarques, a própria Alessandra Dio, um grupo de pesquisadores e autores muito bons. Né? Inclusive, o livro publicado por eles, né, pela Dio e pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, são como que talvez seja o livro mais, chama Dependência Química, e na capa tem o anzol. Como uma unanimidade, pelo que eu vejo de alguns colegas, né, e de algumas publicações diferentes, talvez seja o livro mais unânime dos últimos tempos. É um livro completo, traz desde estratégias terapêuticas à questão da neurociência, é bem atual. Né? Tem alguns interessantes, né? Se nós pensarmos na entrevista motivacional, falando de Miller e Rome, né? Nós podemos pensar um pouco também, né? Em alguns autores que falam sobre mindfulness, pode ajudar. Né? Mas eu diria que esses dois livros iniciais, eles são bem completos. Né? E é interessante que um fala de uma proposta e a outra fala são grupos muito fortes que nos trazem um esclarecimento muito grande. Eu acredito particularmente, né, aproveito o ensejo, acredito que nós temos uma grande dificuldade, né, em trabalhar com políticas de redução de danos em saúde pública, exatamente esse livro. Apesar de o SUS ser espetacular, mas nós temos essa dificuldade, talvez por dimensões continentais, entraves políticos e por aí afora. Como eu acredito, né, e alguns países vêm nos demonstrando a importância da prevenção, que ainda é incipiente, aqui alguns grupos vêm falando muito sobre prevenção. Acredito que uma associação entre prevenção, como vem sendo feito, por exemplo, o Setembro Amarelo, que é fantástico esse programa, né? Se a gente pensar em prevenção ao suicídio. Né? Política de redução de danos, investimento em educação e prevenção,
tratamento de uma forma mais ampla, seja dentro das suas variáveis, podemos pensar, no primeiro momento, em consultório com associação, de repente, com exceção de um psiquiatra de referência, podemos pensar, né, em hospital-dia, em ambulatório, né? Temos boas referências de CAPS, AD, e esse trabalho, às vezes, que é necessário de uma intervenção maior, que também tem que ter o seu espaço, que é a internação. Não sou favorável à institucionalização, mas sim pensando no bem maior, que é a vida, como preservação, em alguns momentos também é indicado e orientado. Né? E outros autores, né, principalmente se nós seguimos pela Arquimedes, né, tem bons livros, alguns, né, da teoria comportamental especificamente. Né? Se nós pensarmos em algumas publicações científicas, eu sugiro, em primeiro lugar, um guia, coordenado talvez pela pessoa que mais conheça sobre dependência química atualmente, a doutora Nora Romo, em função, né, de ser um órgão que recebe investimentos faraônicos para investimentos de pesquisa científica relacionados ao uso de álcool e outras drogas. É uma boa referência, o NAIDA. Unifesp, porque tem um centro de pesquisa fantástico, com duas vertentes, então nós podemos olhar por dois caminhos e talvez enriquecer um pouco o nosso conhecimento e não ficar preso somente a um conhecimento. Tem um outro livro desenvolvido também pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, fala sobre as boas práticas no tratamento das dependências, que é muito interessante, também publicado pela Arquimedes. Uma colega fez uma pergunta sobre a live dos artistas. Pois é. Gente, eu acho que, apesar de não ser assim, eu vou pegar um pouco lá atrás para chegar nesse momento. Né? Nós tivemos um dos maiores referenciais vivos desse país, que andou durante alguns anos dentro de uma caixa de Marlboro. Né? E a indústria do tabaco vem perdendo, né? Tem uma perda significativa nos últimos anos, a nível de 25% a 30%, porque algumas políticas foram adotadas. Né? Hoje você não tem os maiores esportes, né, a nível financeiro, mundialmente falando, o investimento, né, relacionado a uma indústria do tabaco. E isso vem ocorrendo em outros segmentos. Porém, com a indústria do álcool, principalmente no nosso país, onde nós dependemos muito desses impostos, e existe um entrave político que dificulta a regulamentação da taxação de impostos, porque nós temos uma dependência financeira desse grupo muito grande, que talvez outros países não tenham, né? E a exceção dos artistas. Quem não pode lembrar, alguns anos atrás, eu vou citar algum nome ou outro, né, das propagandas, da Vera Verão, Zeca Pagodinho, todos relacionados a alguma indústria específica, alguma marca de bebida específica. As lives, por exemplo, há pouco tempo, um cantor sertanejo teve um problema com isso. Porém, né, existe uma questão de patrocínio, e existe uma outra questão por trás disso. Como saúde, não vejo como algo favorável, acredito que não tenha contribuição, até porque assim, essas indústrias, né, elas são muito fortes. Espero que eu tenha respondido. Legal a sua pergunta, Cris, e interessante, porque fatores genéticos, hereditários, são comprovados hoje pela ciência. Né? E nós temos até uma autora aqui num dos seus livros, até uma psicóloga do Rio de Janeiro, né, vinculada à PUC, a especialização de pós-graduação em dependências, né, da PUC, né, Gisele Aleluia, que cita, né, em um dos seus livros, Droga e 100, que ela publicou em parceria com a doutora Annalise Gigliotti, da Santa Casa, também da Unifesp, enfim, que fala justamente sobre a árvore genealógica, né, o fator genético, principalmente no álcool comprovadamente, a gente pode estender isso também para as outras dependências. Até a terceira geração, a pesquisa demonstra que mais de 40% dos pacientes clientes alcoolistas pesquisados apresentavam em sua árvore genealógica, até a sua terceira geração, pelo menos um membro da família com um quadro de abuso de substâncias. Então, assim, novamente, a contribuição da ciência trazendo para nós a questão genética.
hábito adquirido, padrões comportamentais, né? Como nós estamos falando de uma problemática que envolve o impulso, né? O que é esse estado de necessidade? O que é vontade? Né? Então, assim, quem corre em padrões comportamentais de risco. Não sei se eu consegui explicar um pouco para você, Cris. Eu agradeço a sua pergunta, porque é muito esclarecedora. Hábito adquirido. Né? Mas por que você adquiriu esse hábito? Né? Como se estabeleceu esse processo? Né? Normalmente eu falo fatores socioambientais, a questão do indivíduo, essa singularidade, né? A forma que se estabelece essa relação com a substância, que hoje está mudando e é perigosa, né? Que vão desenvolver determinados padrões comportamentais em função da obsessão e compulsão pelo uso. E aí vem a neurociência colaborando mais uma vez. Não sei se alguém teria alguma pergunta, gostaria de trocar, queria desse alguma reflexão. Rafa, só para complementar, o que você acha que seria mais eficiente em termos de política pública? A completa proibição de álcool até os 21 anos, como é feita nos Estados Unidos, ou uma conscientização do que é o beber social e do que é o exagero? Pergunta complicada, Cris, mas eu vou tentar responder. Por quê? Primeiro, a gente tem que pensar numa estrutura, né, do desenvolvimento psíquico. A ciência nos traz dados complementares fantásticos e falam sobre mais ou menos a faixa etária, né, do amadurecimento ou do desenvolvimento psíquico, né, que se dá por volta dos 18 anos, essa maturação, enfim. Porém, né, tem uma questão que eles falam que quanto mais cedo se inicia o uso, justamente por não ter uma formação completa desse aparelho psíquico, é comum aumentar as chances de se tornarem futuros bebedores de problemas e dependentes. Aí você me fala sobre a proibição. Aqui nesse país, eu acredito que quanto mais se enrijecem as normas, por exemplo, alguns estados agora sancionaram alguma legislação a respeito do controle, né, da venda de bebidas alcoólicas para tentar diminuir o contato social, em primeiro lugar. Né? Enfim, o que a gente tem? Uma dificuldade de cumprimento das leis, infelizmente, nós temos que levar isso em consideração. Mas eu acredito que o maior investimento, que pouco vem sendo feito no Brasil, com alguns grupos específicos que trabalham muito bem a prevenção, né? Porque a prevenção passa por essa educação e conscientização, né? Dos diferentes níveis de consumo, do enriquecimento de informações sobre a questão, acredito que seja muito importante. Esse trabalho em outros países, né? Se nós pensarmos em Portugal, foi fantástico, através dessa proposta, né? Preventiva de conscientização. Né? Nós temos índices aí mais recentes da Islândia, óbvio, são países menores, nós temos essa dificuldade aqui, além da legislação. Acredito que seja o caminho mais eficiente, mas nós vamos ter um impacto daqui a 15 a 20 anos significativo. E aí eu pergunto, temos investimento para isso? Eu acredito que não devemos desistir, né? E alguns nossos maiores pesquisadores têm essa mesma opinião. O Dr. Ronaldo Laranjeira dizendo que assim, então devemos desistir desse investimento em conscientização e prevenção. Leis mais rígidas, eu às vezes me sinto, como é que eu vou te dizer, assim, com uma certa dificuldade, pelas dimensões que nós temos, né? Dimensão continental, diferentes culturas, entraves políticos, eles vêm tentando, mas não é fácil. Então, eu acredito que a primeira opção seja a mais indicada e acredito que o investimento maior também em políticas públicas. Não sei se eu te respondi, se você quer que eu faça mais alguma pergunta. Respondeu, sim. Obrigada, Rafa. Porque eu fiquei pensando justamente no carnaval, né? Quando a Damares, a ministra, propôs como forma
de regulamentação e da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a proibição de sexo, né? Ela sugeriu isso. E que teve uma repercussão absurda justamente pelo fato de que, para começar, tudo que é proibido é mais gostoso. Pois é. Diga. Pegando esse gancho que você disse, assim, nós fomos há 8, 10 anos atrás com pesquisas comprobatórias, inclusive do Relatório Mundial de Políticas, né, públicas relacionadas ao abuso de álcool, outras drogas e temas transversais, abordando essa questão específica das doenças sexualmente transmissíveis. Nós conseguimos, né, atingir um dos melhores índices mundiais. Tá? Foi uma vitória para a política de prevenção, pensando em doenças sexualmente transmissíveis, distribuição de camisinhas, conscientização, trabalho massivo. Porém, de lá para cá, nós tivemos ter uma queda gradativa, porque se parou de investir nessa política e está voltando a ter um aumento de doenças sexualmente transmissíveis na adolescência e também, né, alguns casos de muitos casos de gravidez precoce, o que vinha diminuindo. Então, assim, acredito que a política de prevenção e conscientização seja substancial. Não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. Rafa. Olha, eu pensei em pedir para a gente abrir as câmeras agora, se todo mundo poderia abrir um pouquinho as câmeras, para o Laércio tirar aqui uma foto nossa do grupo e a gente poder fazer o nosso post, que geralmente é uma coisa que a gente faz nas palestras. Por que não está indo para lá? Patrícia, antes de fazer isso, um concomitante, primeiro, assim, eu queria, em primeiro lugar, né, pedir desculpas pelos problemas técnicos. Não foi uma responsabilidade da Zero Barreira, nos deparamos com isso agora, e é uma responsabilidade minha, queria deixar isso claro para vocês, né? Gostaria de estar com a câmera aberta para que vocês me vissem mais e talvez uma interação maior dessa forma. Eu queria agradecer, né, e me colocar dessa maneira. Nada, Rafael, isso acontece, a gente entende, mas a gente conseguiu acompanhar. Pena que a gente não te viu tanto. Ia pedir para você abrir a sua câmera agora para a gente tirar uma foto sua também. E ia perguntar se a Anne e a Ágata podiam abrir. Também aqui já tem aqui um monte de gente dizendo, ó, o Tariq dizendo que foi ótimo, mesmo com os problemas técnicos, tá, Rafael? Então a gente conseguiu aqui com a nossa persistência. Agradeço imenso essa partilha e essa disponibilidade afetiva, né, de trazer o seu conhecimento, a sua voz. Então, muito obrigada. E, Laércio, eu ia pedir para todo mundo fazer X assim agora, Laércio. Você Isso. clica aí na foto. Por favor. Hora do sorriso Colgate, por favor, todos. Só um momentinho. Oi, querido. Oi, gente. Obrigado, tá? Olha, super obrigada, Rafael, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela referência bibliográfica. Acho que a gente pode colocar até lá no nosso grupo, né, a foto do livro. A gente, de repente, faz isso, porque é legal, né, ter, assim, essa... E aqui a Ágata está agradecendo, o Tariq também. Então, obrigada a vocês também pela presença, tá? E, Cris, quer encerrar? Sim, mais uma vez agradecendo a Rafael por ter feito essa palestra. Eu adorei, eu aprendi uma porção de coisas que eu não conhecia. E aqui, queria também agradecer a presença de vocês e dizer que dessas virão muitas mais. Quem quiser também falar sobre algum tema que acredite ser especialista, para falar com a gente no privado, e tem esse espaço quinzenalmente de trocas científicas, né, para que a gente aprenda cada vez mais, já que a gente tem uma base tão especial, com pessoas tão bem treinadas e bem preparadas, que a gente tem que aproveitar. Rafael, super obrigada, foi maravilhosa a palestra, ainda que com todos os ruídos, mas foi maravilhoso. Vocês me desculpem, Cris, eu queria fazer uma colocação. Se você quiser, eu posso disponibilizar, né, uma referência maior até de literatura. Maravilha. Ótimo. Põe lá no grupo, Rafa. Se você quiser me mandar, eu ponho, senão você pode mandar direto. Tá bom.
Maravilha, gente. Obrigada, então, beijos, boa tarde, beijos. Tchau, tchau.